hoje, quando estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Quando a vida estende a mão, é preciso entregar o coração. É preciso amar sem pedir. É preciso servir. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra pública do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma terça-feira que estamos reunidos buscando um ideal comum, que é o aprendizado do Evangelho do Cristo. Então estamos hoje aqui para falar do tema Não acrediteis em todos os espíritos, que é o item 6º do capítulo 21º do Evangelho segundo o Espiritismo.
Mas antes de começarmos a falar do Evangelho, a falar desse trecho, nós iremos ler uma mensagem e fazer uma prece para sintonizarmos com os bons espíritos. Nesse momento, é interessante que nos lembremos da fluidificação da água que acontece todas as terças e quartas. Então você deve pegar a sua garrafa com a água que você irá beber, colocar sobre a mesa e após a palestra e após o passe, você irá fazer o uso da água. Após o passe, você faz o uso da água fluidificada, assim como o vídeo mais à frente irá dar as instruções. Então o nome da mensagem é Ingredientes do Êxito. Largue qualquer sombra do passado ao chão do tempo, qual a árvore que lança de si as folhas mortas. Mobilize o pensamento para criar vida nova. Saliente qualidades e esqueça defeitos. Viva o presente, agindo e servindo com fé e alegria sem afligir-se pelo futuro, porque para viver amanhã, você precisará viver hoje. Não permita que a dificuldade lhe abra a porta ao desânimo, porque a dificuldade é o meio que a vida se vale para melhorar-nos em habilitação e resistência. Nunca desconsidere o valor da sua dose de solidão, a fim de aproveitá-la em meditação e reajuste das próprias forças. Observe, todo o tempo é tempo de Deus para restaurar e corrigir, começar e recomeçar. Com essa belíssima mensagem do Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, o nome do nosso centro espírita leva o seu nome, através do espírito de André Luiz, no livro Respostas da Vida, pela editora Ideal. Então, busquemos fazer reflexões sobre essa mensagem, uma mensagem que nos dá ânimo, nos dá vontade de viver e acreditar em que podemos servir o próximo, que podemos ser trabalhadores da seara do Cristo. Então agora iremos fazer nossa prece. Aqueles que se sentirem mais confortáveis podem fechar os olhos para melhor concentração. Busquemos uma imagem do Cristo conosco, nos abraçando. Nosso querido irmão, nosso modelo e guia. Mestre, grato te somos por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que à distância, para aprendermos sobre o Teu Evangelho. Abençoa-nos, Pai. Entra em nossas residências e auxilia-nos em nossas dificuldades. E assim como nos disse a mensagem, que possamos ter ânimo para viver e passar pelas dificuldades da vida. Abençoe-nos hoje e sempre, Pai. Abençoe-nos hoje e sempre. Abençoe os nossos irmãos, os nossos familiares, para que possamos seguir firmes e fortes na estrada da vida. Graças a Deus que assim seja. Então, meus irmãos, como dissemos anteriormente, nós iremos estar falando sobre o capítulo 21º, capítulo 21, o item 6º, item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não acrediteis em todos os espíritos, é o nome do item, e o nome do capítulo específico é Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, com esse título, nós já podemos ter uma grande noção do que nos traz esse belíssimo tema, né? Do que nos traz um tema de conscientização para os espíritas, para que nós possamos ter a devida cautela e, como nos diz Kardec, né? É um dos lemas do Espiritismo, é a fé raciocinada. Então, que nós possamos botar isso à frente, possamos levar e racionalizar a nossa fé, raciocinar a nossa fé. Que nós possamos estar sempre unidos, buscando o ideal da verdade, como nos é dito. Conhecerás a verdade e ela vos libertará. Então vamos começar com João, né, na Epístola 1, no capítulo 4, no versículo 1, ele nos fala o seguinte: Meus bem-amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, pois surgiram muitos falsos profetas no mundo. E aqui a gente busca a compreensão, primeiramente, do que é um espírito de Deus. Porque ele nos fala: examinai se os espíritos são de Deus. Então a gente deve entender se aquele espírito que está conosco, levando em consideração que todos nós somos espíritos encarnados, mas é que nós iremos tratar um pouco mais especificamente dos desencarnados. Então ele nos fala: buscai e examinar se o espírito é de Deus. E o que seria esse espírito de Deus? O que é um espírito de Deus? É um espírito bom, um espírito que traz como missão de trazer uma boa mensagem, trazer uma mensagem de consolo,
uma mensagem de trabalho. Então esse seria um Espírito de Deus. Não um Espírito que vem trazer baderna, que vem trazer discórdia. Não esses. E sim os Espíritos de Deus, como nos diz João nesse trecho. O Espírito que vem nos auxiliar no trabalho, que vem a nos auxiliar na seara do Cristo. Então, prosseguindo, a gente busca entender os fenômenos espíritas, né? O Espiritismo, facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente, destrói o que ainda restava no domínio do maravilhoso. Então busca-se retirar a ideia do maravilhoso, do fantasioso, de que todos os espíritos falam a verdade, de que o espírito, independente não devemos conhecê-lo, devemos apenas aceitar aquela comunicação que nos é trazida, aquela mensagem que nos é trazida. Mas isso não é o que o Evangelho nos fala. O Evangelho nos fala que devemos destruir, que ele destrói essa questão do maravilhoso, do fantasioso, né? Essa questão do misticismo, né? Essa questão de buscar as coisas, na verdade de não buscar as coisas, não buscar a procedência daquela mensagem. Não abonam os falsos cristos e os falsos profetas, mas deferem golpes mortais neles. Golpe mortal neles, né? Na mensagem. Então a gente deve buscar aqui agora a compreensão de que, porque a gente entendeu o que seriam os Espíritos de Deus, né? Porque João nos diz, né? Examinar se os Espíritos são de Deus. Então a gente deve buscar agora entender quais são os Espíritos que nós devemos fugir das mensagens, mas devemos lembrar que nós devemos ser indulgentes para com eles. Devemos orar para eles, para que eles possam despertar para a luz. Os Espíritos enganadores, os Espíritos hipócritas, os Espíritos orgulhosos, os Espíritos pseudo-sábios. Esses Espíritos pseudo-sábios são aqueles que se passam por grandes pensadores, que se dizem muito inteligentes, mas que na verdade a sua inteligência acaba sendo só material, acaba sendo apenas para enganar o próximo. Então por isso o pseudo antes, né? Os espíritos que atuam unicamente pela mediunidade, pelos fenômenos, então ele só se importa com o fenômeno mediúnico. E a gente tem que buscar entender que o centro espírita ele não só sobrevive disso. O mundo todo, o cristianismo não sobrevive somente da mediunidade. O cristianismo sobrevive do amor. O cristianismo sobrevive da caridade para com o próximo. Então o espírito que vem unicamente atrelado à questão da mediunidade, ou então do misticismo, como eu havia falado antes, devemos fugir desse tipo de espírito, como eu havia dito antes, mas com indulgência e buscando orar para que ele possa ser amparado também. Homens que exploram os fenômenos em proveito próprio, né? O Evangelho nos é muito claro: dá de graça aquilo que recebeste de graça. Seus atos não correspondem aos seus conselhos, né? Aquele orador, né? Aquela pessoa que vai à frente. O Evangelho nos fala, né? Do verniz, que se pole de verniz, e aí lá na frente fala muito bem: olha, você deve fazer isso, isso, isso e isso, mas não faz. A sua ação não condiz com o que fala, né? Então nós devemos primeiramente botar em prática antes de falar. Então nós devemos tomar cuidado com aquelas pessoas que nós sabemos que falam, mas que no campo das ações é diferente. Então devemos levantar outra bandeirinha, né? Ficar com aquela luzinha acesa: opa, tenho que tomar cuidado com isso. Agora, a identificação dos espíritos, né, dos falsos profetas, né? Como que nós podemos buscar entender a mensagem, né? Aquela mensagem. O espírito, ele trouxe uma comunicação, algo do gênero. Como que eu tenho que buscar saber se aquela mensagem é procedente, se ela é uma mensagem de um espírito de luz ou não? A gente deve buscar entender através da teoria, né? Submeter a mensagem ao bom senso das massas. Então a gente não pode levar em consideração a opinião de uma só pessoa. Nós devemos botar em discussão em um grupo, mas em um grupo competente, em um grupo que estude aquilo que está sendo dito a respeito da mensagem, né? Também não adianta buscarmos botar uma pessoa ignorante para dar uma opinião a respeito daquela mensagem. Deve ser feito através do crivo de pessoas que estudam o espiritismo, que praticam o espiritismo, e a pessoa fala: opa, mas isso aqui que ele está falando aqui não condiz com o que Kardec traz no Evangelho. Então a gente tem que estar atento.
Por isso da necessidade da pessoa do grupo que vai estar estudando aquela mensagem ter o conhecimento espírita, porque se não tiver, como que ele vai compreender se condiz ou não condiz com os ensinamentos de Kardec, né? Com os ensinamentos dos espíritos que auxiliaram Kardec? Verificar em outros grupos, né? Como foi dito, não adianta levar em consideração a opinião de uma só pessoa, também não é necessário buscar, não é necessário, assim, não podemos avaliar através de um único grupo. Se pudermos, é muito interessante buscarmos outros grupos para entender se aquela mensagem se ela condiz com o que o Evangelho nos fala, com os ensinamentos do Cristo. Devemos buscar algumas características que tem que nos levantar uma bandeirinha. Se a mensagem semeia a desunião, se o Cristo diz que nós devemos amar a todos e a mensagem prega a desunião, então não é uma mensagem de um espírito que se liga ao Cristo. Então a gente tem que tomar cuidado. Que busca isolar as pessoas do grupo, os espíritos que chegam dizendo, eu sou fulano de tal. Inclusive tem um caso muito famoso do Chico Xavier, né? O biógrafo do Chico fala muito sobre isso, um biógrafo mais famoso do Chico. Ele fala que depois que o Chico desencarnou, muitos médiuns incorporaram espíritos que se passavam pelo Chico, mas que quando eram questionados, sequer sabiam o nome da própria mãe do Chico. Então nós devemos tomar muito cuidado. Não é dizendo que um espírito muito evoluído não vai incorporar, não, mas nós devemos tomar cuidado. O espírito que se passa por Maria de Nazaré, devemos tomar cuidado, devemos buscar analisar aquela mensagem, né? Não é de cara já dizermos que é verdade ou que é mentira, mas que devemos analisar, devemos fazer o que Kardec nos recomenda, a fé raciocinada. Então devemos estudar para saber se aquilo é verídico ou não. E aí aqui ele dá outra recomendação, passá-las pelo crivo da razão e da lógica. Nas comunicações dos espíritos, né, nós devemos repelir todos os espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o isolamento. Então, não, eu vim aqui, mas só vou dar conselho para o Ítalo. Só vou dar conselho para o Ítalo. Então nós devemos levantar. Por que ele vai dar conselho só para o Ítalo? Se ele está dizendo que vem pregar o bem para todos, por que ele vai dar um conselho só para o Ítalo? Então nós devemos estar muito atentos, né? Devemos desconfiar dos espíritos que trazem caráter de misticismo, como falamos antes, que prescrevem cerimônias e atos extravagantes, né? Não, tem que ser feito dessa forma, dessa, e usar isso, ou então algo muito exuberante. Devemos lembrar que a simplicidade é a alma do negócio, né? Devemos buscar a simplicidade, mas sempre com a devida organização, né? Sempre dessa forma e com devido respeito. Experimentai se os espíritos são de Deus, né? Características morais, nunca materiais, né? Não devemos analisar só material através de uma visão. Não. Vamos levar em consideração a moral daquele espírito. Vamos levar em consideração isso. Né? Buscar entender, buscar interpretar a mensagem que ele traz, se a moral daquela mensagem é boa ou não. Nós devemos julgar os espíritos pela qualidade de suas obras, né? Nós somos aquilo que plantamos. Então, se o espírito que está ali, né, vem, faz um trabalho legal, traz belíssimas mensagens, prega o Evangelho do Cristo, auxilia nas atividades da casa, então nós devemos interpretar de forma positiva, né? Mas sempre buscando ver se não tem algo ali que distorce, né? Destona. O Espiritismo nos faculta meios para experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhece os bons espíritos, como nós falamos aqui anteriormente, né? Que características são de cada tipo dos espíritos de Deus ou dos falsos profetas, como nos é dito aqui. Então tem a seguinte, para encerrarmos, né, temos a seguinte mensagem: entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir se lhes deparar a ocasião. Então a gente não tem que pensar que desencarnou, virou santo, todos os espíritos desencarnados são santos. Não. O Chico inclusive nos alerta disso. O Chico nos fala: olha, meus queridos, não dessa forma, né? Deve estar muito atento. Ele nos fala que nós devemos estar muito atentos, porque ele nos diz que se nós temos medo dos encarnados, na verdade nós devíamos ter não é medo, né? Mas devemos ter um pouco mais de atenção para com os desencarnados, porque eles são muito mais perversos. Então, do lado de lá, né,
do lado dos desencarnados, existem espíritos que se comprazem, como nos é dito, em fazer o mal, em pregar mentiras. E para estarmos blindados disso, devemos analisar, né, através da boa moral, através dos quesitos que nos foram relacionados antes. Aprendeis, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para, por vossa vez, não vos tornardes falsos profetas. O que ele quer dizer com isso? Porque quando você se traz para trazer a comunicação de um espírito que não... De um espírito mau, como ele traz aqui, eu não gosto muito de usar essa nomenclatura, porque dá uma ideia de eternidade, mas vamos usar aqui nessa ocasião. Se você traz a mensagem de um espírito, entre aspas, mau, você está replicando aquela mensagem e, consequentemente, se tornando um falso profeta. Por isso, devemos estar sempre atentos. Espero que todos tenham compreendido a mensagem da palestra de hoje. Eu me chamo Ítalo Torres, sou trabalhador do Centro Espírita Chico Xavier e fico muito feliz em estar aqui hoje com vocês. E para encerrar, nós teremos a nossa prece e após a prece teremos o passe e a fluidificação de águas. Então, novamente, convido-os a fechar os olhos para melhor concentração, buscar uma imagem do Cristo novamente, adentrando o nosso lar, junto dele, muita energia que cai dos céus. Essa energia adentra a nossa casa e faz uma asepsia em nossa residência. Mestre, grato te somos por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de aprendizado. Adentre em nossos lares e auxilia-nos na nossa mudança diária. Fica conosco hoje e sempre, e graças a Deus. Um grande abraço a todos e fiquem agora com o passe e com a fluidificação de águas. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio.
limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.